Bom, nós estamos aqui nesse tema. Esse mês tô dentro, como a Elaine falou, a gente vai ter quarta-feira o Siloé Ministérios, que vai ser uma bênção, vai ser tão gostoso. A gente está falando sobre isso, né? Durante esse mês, falando sobre a gente servir ao Senhor, estar dentro e nos conectar enquanto igreja e exercer ali os dons que Deus tem nos dado através dos ministérios. A gente vai está tendo aí a feira do ministério a cada semana. Vamos ter o Siloé. Você pode se inscrever no folder que a gente tem disponível ali no nosso hall para você. A gente também nos outros campi, a gente tem ministrado nos 2 primeiros domingos, a gente ministrou já palavras relacionadas a esse tema. Pastor, mas por que no Linha Verde não? Porque no Linha Verde, nos últimos 2 domingos, nós recebemos pastores de fora, né? 2 semanas atrás, a gente recebeu a pastora Jerusha, semana passada a gente recebeu o pastor Andy, e então a gente, aqui no Campus Linha Verde, não pegou esses 2 temas, mas a gente falou sobre ser convidado a participar da família de Deus, sobre ser inestimável para a família de Deus. E hoje, aqui em todos os campos, a gente quer continuar falando desse tema, tô dentro, dizendo sobre sou influente para a glória de Deus. Você pode repetir comigo? Diga: sou influente para a glória de Deus. E sabe, esse termo influente é um termo que a gente fala muito nos dias de hoje, né? A gente ouve muito sobre influencers, sobre ser influente. A gente tem percebido muito isso nesses dias, por causa das redes sociais. Se fala tanto em ser influente e sobre os influencers. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, porque se fala muitas vezes assim: não, esse negócio de influencer é coisa lá dos jovens, dos adolescentes, que nada. Papo furado isso, porque todos nós aqui, nós temos pessoas que são influencers pra gente, ou seja, que nos influenciam. E na realidade que mesmo na internet, redes sociais, todo mundo aqui tem rede social, todo mundo aqui recebe do conteúdo de alguém. Eu sei que lá em casa a gente tem disso. Tem uma em específico que eu falo que é o meu terror, que é uma influencer que a minha esposa segue. E ela, sempre que começa a frase dizendo eu vi da Fernanda Florê, me dá um frio na barriga, porque é uma influencer que vive viajando, indo para uns lugares maravilhosos e tendo uma vida de cinema. E sempre que começa, não, eu vi da Fernanda Florê que ela foi para não sei onde, aí parece que a minha vida ela vai ficando em preto e branco, tá ligado? Aquele negócio que... E a gente sempre segue um influencer, normalmente você segue lá nas redes sociais, relacionado também aos temas que você gosta. Quem sabe o pessoal que gosta de culinária segue lá as pessoas que fazem receitas e que fazem coisas gostosas e que dão dicas. Pessoa que gosta ali de lifestyle e saúde, você segue lá os influenciadores que falam desse tema. Eu gosto de correr, sigo lá os influenciadores de corrida e que falam isso, e a gente vai seguindo de acordo com os nossos gostos. Os irmãos mais crentes falam: eu só sigo o pastor estilo Luciano Subirá e não sei quem. É isso aí, mas de certa forma eles são influencers também, estão te influenciando naquilo que num tema que você gosta. O fato é que todos nós seguimos influencers, queremos consumir esse conteúdo. Agora, nós seguimos influencers de pessoas que por algum motivo a gente criou admiração por elas. Se você tem um gosto por culinária, por exemplo, você não segue canais e perfis de receitas que você olha e fala: nossa, que negócio ruim, nós jamais faria, puxa, que negócio mal feito, com certeza eu faria melhor. Você segue de pessoas que você admira, de pessoas que você quer ser igual, porque essa é a natureza humana, de a gente olhar, admirar, se espelhar em pessoas que vão acabar influenciando o nosso estilo de vida. E influente é todo aquele que influencia o estilo de vida de outra pessoa. A gente vê essa afirmação de Jesus, por exemplo,
Lá em Mateus 5, quando ele vai falando ali nos versículos 13 e 14, ele está nos incentivando, nos chamando, nos convidando a sermos influencers. Ele fala que nós deveríamos ser o sal da terra, nós deveríamos ser a luz do mundo, ou seja, o sal é aquele que influencia todo o prato. Já comeu alguma coisa que você esqueceu de colocar o sal? Esses dias eu fiz um churrasco e coloquei sal demais. E aí, a gente estava com visitas lá em casa, tal, a gente começou a comer, e aí eu fiz aquela sempre pergunta, sempre, e aí, como que tá bom? E as visitas, sim, tá muito bom. Aí a minha esposa, eu conheço minha esposa que eu tenho, falou, como eu sou sua esposa, deixa eu te falar, tá bem salgado, exagerou no sal. Falei, opa, então deixa eu corrigir aqui nos próximos lotes aqui. Mas o sal, ele tem esse poder de influenciar o prato onde ele está. E é isso que Jesus está nos ensinando. Vocês são o sal do mundo. Aquilo que não tinha gosto, vocês quando chegarem, vocês vão fazer a diferença naquele lugar. É isso que ele está querendo dizer quando nos chama de luz do mundo. Você já entrou num ambiente apagado? A gente está aqui nesse salão aqui agora, tem toda essa iluminação cênica, todas as luzes. Mas eu trabalho aqui na igreja, então eu passo durante a semana enquanto está tudo apagado. E deixa eu falar, irmãos, é outra coisa quando está tudo apagado. Eu já dei muitas caneladas nessas cadeiras, de tentar atravessar e dar aquela canelada, porque a luz está apagada. E quando a gente acende a luz, faz toda a diferença no ambiente. A luz influencia. E é isso que Jesus está nos convidando nesses textos, para que a gente seja influentes. Amados, eu e você, nós precisamos aceitar esse convite, que na verdade é um desafio, uma convocação de Jesus, para sermos influencers na nossa geração. O mundo precisa que a igreja de Cristo se levante dizendo sim para o convite de Jesus, falando, eu vou tomar o meu lugar de influenciar tudo aquilo que está ao meu redor, eu vou tomar o meu passo prático para ditar tendências. A igreja não é chamada para se esconder, a igreja não é chamada para ficar calada. De fato, eu e você somos convidados a influenciarmos onde nós estamos e passamos. Quantos creem, digam amém. Sabe uma coisa que me irrita muito? Uma coisa que me irrita muito como pastor de jovens, pastor de adolescentes, como cristão e como pessoa. Me incomoda muito quando alguém que é de uma geração e ela começa a olhar para a geração, para a próxima geração, e diminuir a próxima geração. Falar, não, aqui essa geração mais nova, eles são Nutella demais, eles são isso, eles são aquilo, eles são fracos, não fazem direito, porque a geração anterior era melhor, era mais forte, era mais poderosa, era não sei o que. Hoje de manhã mesmo eu vi lá um Reels no meu Instagram, falando assim, a diferença das gerações trocando um pneu de carro. Geração, anos, sei lá, 60, 70, o cara assim trocando pneu de carro, e alguém chegando, quer ajuda? Ele fala, não precisa, eu já achei uma seringueira, extraí a seiva da árvore, criei uma cola aqui, corrigi o meu pneu. E aí a geração mais nova era a piada que não sabia nem onde ficava o parafuso. Sempre essas piadas, essas coisas, falando. Agora, amados, vamos parar para pensar. Se eu começo a criticar uma geração mais nova, por que a geração mais nova tem aqueles procedimentos? O que ditou a geração mais nova a ter aquelas características? Quem é a influência da geração que vem após mim? Sou eu. De fato, cada crítica que eu faço para a geração que vem depois de mim, nada mais é uma crítica que eu não estou percebendo, mas é uma crítica a mim mesmo. Se a próxima geração é mais fraca, significa que eu estou falhando no meu papel de ser um bom influencer para a próxima geração. Portanto, se eu identifico fraqueza na geração que vem após mim, eu não vou para um lugar de crítica e de diminuir a próxima geração. Eu vou num lugar de autoanálise e eu vou me levantar dizendo, ok, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser o sal da terra, eu quero ser a luz do mundo. E para construirmos uma igreja mais forte para a próxima geração,
Nós precisamos que as gerações anteriores assumam o seu papel de serem influencers na sociedade. Quantos creem, digam amém. Porque todos nós somos o fruto das influências que nos construíram. Se você é como eu, que teve ali uma infância nos anos 90, eu e você somos o fruto da cultura dos anos 90. E a maneira que a gente pensa hoje, a nossa cosmovisão, a maneira que a gente enxerga o mundo, tem muito a ver com aquilo que cercava ao nosso redor. E quem ditava a cultura dos anos 90? Os nossos pais. E assim por diante. Amados, nós precisamos entender que precisamos nos expressar enquanto igreja, enquanto cristãos. Quanto mais nos expressamos, quanto mais falamos, quanto mais ocupamos espaço, quanto mais nos expomos, mais nós temos a oportunidade de influenciar. Nós precisamos conversar mais, dar mais palavras de incentivo, mais expressões de amor. Você sabia que uma palavra, uma expressão, uma conversa é capaz de mudar a vida de alguém? Você sabia que às vezes uma interação, o tempo que você gasta, um olhar no olho, o perguntar o nome. Irmãos, eu e você não podemos nos esconder atrás da desculpa de sermos curitibanos. Eu sou curitibano. E às vezes a gente usa desculpas como o lugar onde a gente nasceu, o temperamento que a gente tem. Porque eu tenho esse temperamento, eu tenho essa coisa. A gente vai usando isso tudo como desculpas, escudos, para nos eximir da nossa responsabilidade de sermos luz do mundo, sal da terra. Por exemplo, um elogio é um presente que tem custo zero para quem oferece, mas pode ter um valor inestimável para quem recebe. E talvez se eu paro no meu dia, na minha rotina, na minha correria, para olhar no olho de alguém e elogiar o serviço que ela está fazendo para mim pode ser algo tão corriqueiro, mas talvez eu vou influenciar de uma forma tão positiva a vida daquela pessoa, vou marcar, vou depositar. Eu creio que o Senhor quer nos levantar para sermos essa influência nos dias de hoje, porque Jesus, ele fazia questão de ser essa influência. Jesus, enquanto esteve aqui, ele não se eximiu de cumprir o seu papel, pelo contrário, ele foi lá e ele influenciou, não só através da obra da cruz, que nos trouxe salvação e direto acesso ao trono do Pai, mas também com o seu dia a dia, com a sua forma de lidar com as pessoas, com as suas escolhas. Ele foi ditando a regra. E se nós hoje somos cristãos, a gente se denomina pequenos cristos, é porque nós queremos seguir esse influenciador que é o maior de todos, chamado Jesus Cristo. Amém? Abre sua Bíblia comigo lá em João capítulo 4. Pois João capítulo 4, ele fala sobre uma história tão linda, onde Jesus, ele fez questão de ser esse influenciador. João 4, a partir do versículo 1, vai dizendo: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era necessário passar por Samaria. Primeiro, tinha 2 caminhos para Galileia que não passavam por Samaria. De 3 caminhos para ir para o lugar onde Jesus estava querendo ir, 2 deles não passavam pela Samaria, só um que passava. Então era necessário por uma questão logística? Não. Na verdade, Jesus tinha mais opções sem passar pela Samaria do que passando pela Samaria, mas Jesus deixou claro: é necessário que eu passe. Agora, um contexto que a maioria de nós já conhecemos é que os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Na real, eles eram inimigos, eles se odiavam, eles se evitavam, a ponto que os discípulos de Jesus, eu fico imaginando ali, os discípulos de Jesus falam: não, Jesus, não vão pela Samaria, tá louco, Jesus, não dá para passar por lá, porque
além de todo o conflito histórico entre os judeus e os samaritanos, os judeus acreditavam que os samaritanos, eles traziam impureza para eles, judeus. Um sacerdote, por exemplo, ele seria considerado impuro se tão somente a sombra de um samaritano tocasse o judeu. Ele já considerava impuro. Então eu fico imaginando os discípulos ali falando: puxa, então já que a gente vai precisar entrar na cidade para comprar algumas coisas, Jesus, fica aqui no poço esperando a gente, deixa que a gente entra na cidade, a gente volta e continua no caminho então. E aí os discípulos deixam Jesus lá. Imagino eu que para se certificar que o mestre não tivesse contato nem com a sombra de um samaritano, andavam tão perto de Jesus e sabiam tão pouco dele. Porque quando eles voltam, o que está acontecendo? Jesus está ali conversando, confraternizando com uma mulher samaritana. Conversar com uma mulher samaritana falava de um confronto tão grande para a cultura local. Estar ali falando e ensinando para uma mulher samaritana dizia tanto sobre quem Jesus era e de tudo que ele estava desafiando ali. Um dos rabinos mais importantes da época de Jesus, tem documentos sobre ele, o rabino Eliezer. Ele deixou um escrito dizendo que ele preferia queimar todas as torás do que um dia ensinar para uma mulher. Essa era a cultura da época, essa era a tendência da época. Aí a gente vê um Jesus agora gastando tempo para influenciar não só os seus discípulos, mas toda a região e até os dias de hoje. Com o seu amor, com o seu cuidado, ele está ali conversando e ensinando uma mulher samaritana. Jesus, quando ele disse lá no versículo 4 de João 4, é necessário que passe por Samaria. Jesus, ele não estava olhando a necessidade natural, que eles precisavam fazer uma compra, porque eles podiam comprar em outro lugar. Jesus não estava olhando o caminho, porque ele tinha outros caminhos logísticos. Jesus estava entendendo no Espírito que havia um encontro divino a acontecer. E amados, eu creio que o Senhor quer nos levar a sermos esse tipo de igreja, que a gente planeja o nosso dia, a nossa agenda, a nossa pauta, as nossas prioridades no nosso dia a dia, entendendo no Espírito qual é a agenda do Senhor para esse dia. Amados, eu e você, nós precisamos gastar mais tempo perguntando para o Senhor: Senhor, qual é a sua agenda para o meu dia? Porque às vezes a gente passa tantos dias, um dia igual ao outro, um dia igual ao outro, um dia igual ao outro, rotina, e a gente vai perdendo o senso de propósito. E às vezes a gente pensa que a grande mudança de senso de propósito vai ter se eu receber uma promoção, se eu mudar de cidade, se eu mudar minha profissão, se eu fizer algo assim. E o que está faltando na verdade é simplesmente eu consultar ao Senhor e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer fazer no meu caminho? Essa semana eu tive o privilégio, fui lá no prédio histórico da Federal para visitar um grupo de universitários que eles se reúnem semanalmente lá para louvar o Senhor, compartilhar da palavra dentro de um ambiente tão inóspito que é a Universidade Federal Paraná, ali naquele prédio que tem ali os cursos de Direito, Psicologia, Filosofia, um ambiente que vai tão contrário à palavra de Deus. E esses jovens, inclusive uma jovem da nossa igreja aqui, uma filha dessa casa que eu amo tanto, tenho tanto orgulho dela, da Alexis, que é uma venezuelana que já está aqui há alguns anos com a gente. Ela está lá toda semana, fortalecida no Espírito, compartilhando a palavra, e ela me convidou para eu ir lá para conhecer o grupo e estar com eles. Eu estive lá e algo me chamou muito a atenção. Eu fui porque eu fiquei imaginando: puxa, eu quero ver como que é a discussão da Bíblia nesse ambiente, como que vai ser, né? É só cabeção ali, pessoal que passou em psicologia, em direito, na Federal, e o pessoal vai ter toda uma discussão bíblica e tal. Eu fui nessa perspectiva, e sabe o que mais me tocou? É ver que lá dentro tem uma empresa contratada para fazer a limpeza e a manutenção. E aí os alunos estavam compartilhando, os alunos que fazem parte desse grupo bíblico estavam compartilhando que as senhoras da limpeza,
que trabalham lá, elas são crentes. E elas passam orando nas salas antes das aulas começarem. Elas preparam o ambiente, tanto para preparar ali o ambiente onde eles se reúnem. Tem um espaço ali, eu nem sabia que tinha isso lá na prédio de história, tipo um jardim de inverno lá dentro, assim e tal. Elas preparam um ambiente para eles, elas ficam orando antes, intercedendo. Quando começou a reunião, elas começaram a vir, começou a dar o horário do almoço delas, e elas virem e sentar juntos, e compartilhar, e adorar juntos, e louvar ao Senhor. Eu fico imaginando que essas mulheres, talvez elas entenderam mais do reino de Deus do que eu, que na minha rotina de pastor, eu estou ali fazendo uma coisa atrás da outra de forma mecânica, e elas estão entendendo os encontros divinos que o Senhor tem na rotina delas. E era isso que Jesus estava enxergando, e os discípulos não estavam conseguindo ver. O caminho de Jesus não estava sendo ditado por quantos quilômetros eles iam andar, pelo comércio que eles fariam, se iam chegar mais rápido ou depois. As decisões de Jesus eram baseadas em quem ele ia tocar no caminho. Eu quero viver uma vida baseada em quem eu vou tocar no caminho. Eu creio que o Senhor quer que a gente seja esse tipo de igreja, uma igreja que influencia no caminho. E amados, talvez o Senhor não precisa me mandar para o Paquistão de volta para eu fazer uma grande missão. Talvez tudo que Jesus precisa é fazer com que eu ande pelo bairro alto com os meus olhos mais atentos, com os meus ouvidos espirituais aguçados. Pai, em nome de Jesus eu oro por encontros divinos, Senhor. Eu oro que o Senhor acorde a sua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos dá essa sensibilidade espiritual. Senhor, nos permita, Deus, que a gente não seja uma igreja apática, Senhor. Deus, nós queremos um culto vibrante. Senhor, nós queremos um tempo de louvor transbordando a sua presença, mas nós queremos um dia a dia vibrante. Nós queremos uma rotina onde a gente encontra aqueles que o Senhor quer que a gente toque no nosso meio, em nome de Jesus. Se você quer isso também para a sua vida, diga amém. Mesmo que você não saiba, não sinta, Deus tem você na agenda dele. E acho que essa é uma pergunta que eu preciso fazer mais. Senhor, onde eu me encaixo na sua agenda? Onde eu me encaixo na sua agenda? Aquela mulher era samaritana. Versículo 5 então de João 4, se está aberto na sua Bíblia, pode acompanhar. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Então, tem uma mulher sem nome, e uma coisa interessante aqui, que ela veio buscar água no meio do dia. Na hora de maior sol, na hora mais improvável. O poço estava vazio até que ela chegasse. Era uma mulher que ela estava claramente evitando contato com outras pessoas. Ela estava ali, não era por acaso que ela estava naquele horário. Ela escolheu o horário que ninguém estaria. E Jesus escolhe estar lá para encontrar aqueles que eram os mais não encontráveis. Jesus escolhe, ajusta a sua agenda, vai para o lugar improvável, vai para o momento improvável, vai para o momento onde está todo mundo tentando fugir. Jesus precisava estar lá, no versículo 4 diz. E eu creio que eu e você, a gente precisa começar a escolher esses ambientes também. Nossa tendência é, andando por uma rua, a gente vai pela rua mais segura, a rua... Eu não estou falando para a gente começar a se colocar em perigo aqui, não estou falando para a gente assumir tendências de falta de segurança, não é disso. Mas é, quem sabe, falar, puxa, ao invés de eu ir no mercado, no horário que é o mais vazio, porque eu vou chegar mais rápido no caixa, será que o Senhor não quer que hoje eu vá no horário que tem mais gente, para ficar mais tempo na fila? E eu vou orar, Senhor, coloca na frente de mim na fila a pessoa certa, que talvez eu vou ter um tempo de me conectar com ela. Será que na hora eu preciso pegar um ônibus todo dia para ir e voltar?
E eu pego todo dia o mesmo ônibus, no mesmo horário. Mas será que hoje o Senhor não quer que eu saia um pouquinho antes ou um pouquinho depois? Porque eu vou encontrar uma pessoa diferente ali no ponto enquanto eu espero. E o Senhor tem um encontro divino para mim. Jesus, ele mudou a sua agenda para encontrar essa mulher. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Dê-me um pouco de água. E amados, Jesus começa a conexão com uma pergunta. Então deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi recentemente. Se você tem dificuldade de evangelizar, porque às vezes a gente tem o coração, a gente tem a intenção, a gente sai do culto tocado falando, eu quero ser influenciador, eu quero ser luz do mundo, eu quero abençoar pessoas, mas pastor, eu tenho uma dificuldade de pregar. Como é difícil você entrar no meio e simplesmente começar a pregar. Como que eu faço? Então eu aprendi essa estratégia recentemente. Faça perguntas. Inclusive nós temos toda uma ação do nosso Ministério de Evangelismo, acontece uma vez por mês, chamada Pergunta do Milagre. E a gente tem descoberto como uma pergunta pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Quando a gente recebeu esse treinamento, eu até pensei, será que esse negócio funciona mesmo? Fazer uma pergunta, a pessoa vai se abrir. E como que funciona essa estratégia de evangelismo que a gente faz? A gente vai e faz uma pergunta relacionada a um milagre. A gente chega numa pessoa, você chega numa pessoa qualquer, a gente está andando no shopping, por exemplo. Está andando no shopping e aí tem uma pessoa andando, cruzando, parada em algum lugar e fala, com licença, posso só fazer uma perguntinha para você? Normalmente a pessoa pensa que você vai perguntar, aonde fica o quiosque do McDonald's? Onde fica a loja tal? Normalmente a pessoa, pois não. E a pergunta que a gente faz é a seguinte, perguntinha rápida. Se você pudesse escolher um milagre para acontecer na sua vida hoje, qual milagre você escolheria? E aí a pessoa normalmente não está preparada para ouvir essa pergunta, mas é uma pergunta curiosa. É uma pergunta que assim, a gente, puxa, é verdade, se um milagre pudesse acontecer na minha vida, que milagre eu escolheria? E sabe o que a gente tem aprendido? Toda resposta, ela revela uma necessidade. E a gente pega essa necessidade revelada na resposta e a gente oferece uma oração. Mesmo as respostas engraçadinhas. Então, no final do ano, que a gente fez ali no final do ano, qual que era ali dezembro, ali segunda quinzena de dezembro, qual que era a resposta que mais a gente ouvia? Ganhar na Mega da Virada. Essa era a que mais vinha naquela época. Ganhar na Mega da Virada. E aí eu perguntava, eu posso orar por você? E aí eu começava a orar o quê? Senhor Jesus, traga as provisões para essa família. Abençoa a vida financeira. Uma pessoa que está falando que a primeira coisa que eu quero ganhar na vida Mega da Virada é por quê? Porque talvez está com um boleto acumulado. É porque está no final do ano e ela não vai conseguir fazer a viagem que ela gostaria de fazer com os filhos, porque não tem grana. É porque o carro está na oficina e ela não sabe como vai pagar a conta depois. E aí uma pergunta vai revelar sobre algo. Olha, uma muito curiosa aconteceu comigo. Eu cheguei nesse homem e perguntei, se você pudesse escolher um milagre para acontecer na sua vida hoje, o que você escolheria? E ele respondeu, voltar no tempo. Aí eu perguntei, posso orar por você? Ele falou, por quê? Deus vai me dar uma máquina do tempo? Eu falei, não, mas eu creio que o Senhor pode te ajudar a você resolver os seus problemas do passado. Porque o que faz uma pessoa querer voltar no tempo? E aí naquele momento o Senhor me deu uma palavra de conhecimento durante a oração. Eu comecei, Senhor, se tem algum relacionamento quebrado, alguma situação que parece que não tem como mais ser resolvida, mostra, Senhor, qual é a solução, mostra qual é a porta. E eu fui orando, eu vi que aquele homem ficou emocionado durante a oração. Ao final ele virou e falou, olha, eu tive uma situação há 9 anos atrás, que houve um racha na nossa família, e eu não tenho relacionamento nenhum com meu pai, nem com os meus irmãos, há 9 anos, tem sobrinho que eu nunca vi, que eu não conheci, eu sei que meu pai já foi para o hospital, voltou, e eu não o visitei, e ali essa pergunta revelou uma grande necessidade. Amados, eu estou falando dessa pergunta do milagre, que é uma estratégia de evangelismo, mas existem outras perguntas que a gente pode usar no nosso dia a dia, assim como Jesus usou. Jesus simplesmente perguntou, me dá um pouco de água, você pode me servir água? E isso desengatou toda uma conversa com a mulher. Versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Perceba que ela já está esperando ser rejeitada. A pergunta de Jesus já mostra uma necessidade dela. Ela fala, você é judeu, está pedindo água para mim, eu sou samaritana.
Ou seja, ela começa a demonstrar que ela tem expectativa de ser rejeitada. Ela chegou ali, viu um judeu, viu um homem que pode até ser um sábio, já está falando, com certeza ele vai me rejeitar. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem Ele está pedindo água, você lhe teria pedido e Ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Ou seja, o que ela está falando ali? Ela está carregando balde de água pesado no meio do dia, no sol escaldante. Aquilo é cansativo, aquilo é algo que tira as energias dela. E esse homem está falando que eu posso ter uma água viva, uma água que vai matar a minha sede. Me fala onde está esse poço, para eu ir buscar dessa água. Ela está olhando para o poço, que é Jesus. Ela está conversando com o poço, e ela não sabe onde está o poço. Por quê? Porque os olhos dela estão só na necessidade. Eu e você, a gente faz isso muitas vezes. A gente vem para a igreja com os nossos baldes vazios, falando: eu quero encher o meu balde para voltar para casa, porque lá tenho necessidades, e depois eu vou ter que voltar para encher meu balde de volta. E o que Jesus está olhando e falando para a gente, Ele está falando: olha só, você está querendo ir para o poço, voltar para o poço, ao invés de levar o poço para casa. Amados, quem sabe você entrou nessa igreja aqui hoje, entrou nesse salão com necessidades, você entrou aqui buscando respostas, e eu creio que o Senhor já está falando com você, Ele já está te abençoando, Ele já está te tocando, já está te restaurando, e você já está vendo o seu baldinho ali ser cheio. Mas essa manhã você pode levar o poço embora com você. Essa manhã você pode ir para casa com a água viva. E eu e você que já conhecemos a Cristo, a gente precisa ter uma mentalidade diferente. Como disse o Leandrinho, a gente precisa ter uma renovação na nossa mente. A partir de agora, não viver apenas pensando: eu tenho que ir lá com o meu balde e voltar. Eu tenho Jesus comigo, eu tenho água viva. Portanto, onde eu estiver, basta eu acessar esse poço. Onde eu estiver, basta eu beber dessa água viva. A gente fica passando sede à toa, irmão. Nos nossos dias, a gente não precisava passar essa sede. Jesus respondeu, versículo 12: acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Versículo 13, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar água para a vida eterna. Versículo 15, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar essa água. E Jesus traz uma revelação. Versículo 16, ele disse: vá, chame seu marido e volte. Vou fazer uma pausa aqui. Jesus, nessa interação, ele está transformando essa mulher comum numa influenciadora. Você vai ver ao final da história que ela sai e ela se torna uma influenciadora. Mas antes de ela estar pronta, antes dela poder ser esse sal da terra, essa luz do mundo, Jesus começa a ir e entrar sem ela perceber. A conversa começa tudo sobre um copo d'água, mas de repente a conversa já está ali no centro dos maiores problemas da vida dela. Quem aqui já conversou com a pastora Eliane? Ela é especialista em fazer isso. De começa a conversa e de repente estou aqui no meio de uma cura e não sabia. Mas de fato Jesus, ele é especialista nisso. Quantas vezes a gente vem para uma célula e era para ser só uma célula, e de repente o Senhor está ali mexendo. Quantas vezes você abriu a Bíblia e era só para ser ali a leitura bíblica do dia, e de repente, que esse é o nosso relacionamento. Jesus, ele não está interessado apenas em nos fazer influenciadores, a fim de que a gente trabalhe para ele. Ele está interessado no processo, e o processo fala de relacionamento. É por isso que eu sirvo, é por isso que você precisa estar no ministério, é por isso que a gente precisa se engajar no servir a igreja local. Sabe por quê? Porque o servir a igreja, o servir ministérios, fazer parte do reino, é apenas a desculpa que Jesus usa para que eu e você, a gente possa estar nessa caminhada de relacionamento. E no dia que
sei lá, o meu líder do ministério falou de uma forma que eu não gostei comigo e eu fico bravo. Aquilo é a maneira que Jesus está usando para entrar na verdade do porquê que eu estou me sentindo rejeitado pelo líder do ministério. Porque aquela frase do WhatsApp tão curta, parece que fez um rombo tão grande no meu coração. E no final das contas, o servir era só o pedido de copo d'água, mas Jesus não estava interessado no copo d'água, não estava interessado em ela servir ele, Jesus estava interessado em transformar a vida dela. E é isso que ele faz comigo e com você. E é por isso que eu e você precisamos dizer sim para sermos influenciadores. Porque no final das contas a gente pensa que a gente está indo para servir Jesus, mas de repente a gente está num processo onde Jesus está transformando quem a gente é. Jesus vai nos conduzindo para esse lugar. Existem crises que são processos. Jesus pergunta: onde está o seu marido? E ela de repente, ela estava ali diante de Jesus, mexendo. Chame seu marido e volte. Chame seu marido e volte. Ela vai responder que ela não tem marido. Jesus vai retrucar: eu sei, pois você já teve 5 maridos, e esse que você vive agora nem é seu marido. Mas eu quero que você pare comigo aqui, porque o Senhor, mergulhando nesse texto, o Senhor falou algo profundo comigo. Porque acho que tem algumas maneiras que a gente pode interpretar esse texto, e uma delas, Jesus está expondo as fraquezas dela. E eu sempre só consegui enxergar o texto por essa perspectiva. Jesus está ali confrontando ela e expondo as fraquezas dela. Mas essa semana o Senhor falou comigo de uma forma diferente e me mostrou uma outra perspectiva. Talvez Jesus ele não estava necessariamente expondo o passado pecador dela, mas Jesus estava entrando na maior necessidade dela que a gente viu antes: o medo de rejeição. Porque, de acordo com a lei judaica, uma mulher, ela não se divorcia do marido. Não é a mulher que se divorcia do marido, é o marido que se divorcia da mulher. Então, de fato, essa mulher não foi ela que terminou e abandonou 5 casamentos, mas ela já por 5 vezes foi rejeitada. 5 homens diferentes a tomaram, 5 homens diferentes fizeram votos com ela, 5 homens diferentes por 5 vezes diferentes. Talvez essa mulher começou uma história nova, uma perspectiva nova, agora vai dar certo, e 5 vezes ela foi rejeitada, e agora ela está numa 6ª experiência, onde o homem que está do lado dela nem a considera esposa e nem a tomou como esposa legalmente. Talvez é por isso que quando Jesus começa a interação com ela, ela está ali cheia de espinhos, pensando: você vai me rejeitar, por que você está falando comigo? A minha expectativa é ser rejeitada. E Jesus entra lá dentro do coração, entra lá na maior ferida dela. E Jesus, no final das contas, o que ele está falando? Mas eu, Jesus, eu não te rejeito. O que eu tenho a oferecer a você, mulher, é que você se torne uma fonte de água viva. O que eu tenho para oferecer a você é essa água purificadora. Eu tenho a oferecer a você esse novo caminho. E ela agora, no meio dessa crise, ela agora no meio dessa conversa, começa a perceber. Jesus vai falando com ela, vai ministrando ela. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou certamente dizendo não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte. Olha ela indo para um assunto genérico. Mas vocês judeus dizem que é Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram quem não conhecem. Nós adoramos a quem conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Olha só, ela tentou ir para um assunto genérico. Jesus voltou de novo no ponto da rejeição.
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias está por vir. Quem explicará tudo a nós? Naquele momento, Jesus então declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ela me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. E Jesus pega as maiores fraquezas, as maiores dores, a história de vida daquela mulher, e usa como plataforma para que ela influenciasse muitos. E talvez você está sentado aí e tem coisas na sua vida que até agora você não entende por que aconteceram. Tem coisas da sua história que você identifica como injustiças. Tem coisas que você talvez até pensou e imaginou: Deus, se eu fosse o Senhor, eu teria feito diferente isso aqui para mim, porque até agora eu não consigo entender o propósito. E talvez foi assim que essa mulher se sentiu ano após ano, quando um e outro o rejeitou, e cada vez as coisas iam ficando piores, e até aquele momento do encontro com Jesus, nada daquilo fazia sentido, mas só porque ela viveu tudo aquilo, é que ela teve a oportunidade de perceber o poder de Cristo, porque os nossos piores dias na mão de Jesus se tornam os nossos maiores milagres. As maiores dificuldades nas mãos de Jesus se tornam o nosso maior testemunho. Estava aqui o Leandrinho falando de uma situação super difícil, familiar, e que por anos, 9 anos, tantos anos, não fez sentido, até que Jesus pegou aquilo e transformou num testemunho, e hoje a gente pode dar glória a Deus junto a dele, dizendo: o Senhor grandes coisas fez. Eu creio que o Senhor, Ele quer fazer de nós influenciadores, mas a igreja, ela não é chamada para ser um influenciador como o mundo é. Não se trata de nós falarmos o quão bom nós somos, não se trata da força do braço, não se trata das nossas qualidades, não se trata das nossas habilidades, se trata da mensagem do Evangelho. Existe um Messias, existe um Salvador, e vale a pena adorá-lo. É essa mensagem que Jesus revelou a essa mulher, é essa mensagem que Jesus está revelando para a igreja. Existe um Cristo, Ele é o Salvador do mundo, e vale a pena viver uma vida para adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a nossa mensagem, igreja. Existe uma mensagem digna de ser falada, de ser pregada e de ser defendida: a mensagem do Evangelho, e é por ela que eu viverei, é por ela que nós vamos nos levantar, é por ela, é essa mensagem que nós vamos influenciar, porque essa é a mensagem capaz de mudar Curitiba, essa é a mensagem capaz de mudar o país, essa é a mensagem capaz de trazer salvação ao perdido. E se essa manhã você está aqui e você ainda não vive essa mensagem de forma real na sua vida e na sua família, talvez você está aqui e você fala: pastor, de fato eu me sinto hoje como aquela mulher, tem tantas dores e tristezas ainda mal resolvidas em mim, a minha história tem muita coisa a qual eu ainda não entendo, ainda não fez sentido, e eu preciso ter esse encontro pessoal com Jesus. Eu preciso que Ele fale na minha realidade, eu preciso que Ele coloque em ordem aquilo que ainda eu não entendo, eu preciso que Ele traga o norte para aquilo que eu preciso de direção. Eu quero, assim como aquela mulher teve esse encontro pessoal com Jesus, e Jesus falou de forma pessoal com ela, e ela pôde ter uma mudança, uma guinada de vida, de ser uma rejeitada para uma influenciadora. Eu quero deixar de ser uma pessoa sem direção para uma pessoa que tem a vida eterna. Talvez você está aqui e você está preso numa vida que você sabe que desagrada a Deus.
Quem sabe, em algum momento você até serviu a Deus, andou com o Senhor, esteve na casa e nos caminhos de Deus, mas alguma situação aconteceu e você se afastou. Saiba que hoje Jesus ele não está aqui para te rejeitar, como talvez tantas vezes você já se sentiu. Hoje Jesus está aqui como ele esteve naquele poço na Samaria. Ele está aqui para te receber. Ele está aqui para te restaurar. Ele está aqui para transformar a sua vida. E se você precisa hoje entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, se você precisa de um encontro real com Jesus de uma vez por todas, ou se você precisa voltar para os caminhos do Senhor, esse é o dia da sua salvação. Eu gostaria de convidar a igreja toda para que fique de pé no seu lugar.